bem, então, estamos aí novamente na nossa estação Livro dos Espíritos, com ele, o inspirado por Deus, Babu, este Patrício Romano, perdido nas plagas brasileiras, Amanda, que nós estamos aguardando, quem sabe ela entre, a nossa única componente realmente séria deste programa. Estamos com ele, o extraterrestre que gosta de tomar leitinho com café, por isso ele sequestra as vaquinhas do nosso planeta. Jorginho. Aqui. Então vamos lá, pergunta 139. Posso ler? Desculpa que eu estava mandando mensagem para a Mandinha falando para ela se ela conseguir entrar, que a gente começou agora. Sim, eu mandei a mensagem no grupo também. Ah, você mandou? Então tá, eu não vi, foi mal. Então vamos lá, pergunta 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma. Uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Calma aí, liga na página. Podemos ir. A palavra alma é empregada... Não, calma aí. Você já está lendo o comentário de Kardec. E a resposta dos espíritos? Não há contradição dependendo da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. Não é o que eu tenho aqui. O livro do senador não tem resposta. Está sem a resposta. O livro dele é traduzido pelo Herculano Pires. Tem que ter mais que uma resposta. Tem que ter uma... Não, o livro é do Herculano Pires, mas a editora... Né, aí é culpa da editora, não é culpa do Herculano. É uma pisada no tomate aqui. Não é culpa de vovô, não, hein? O avô do netinho aí tá perdoado. Deixa eu abrir aqui o livro do... Agora o senhor tem todos, tipo assim, embasamento para jogar esse livro fora e atualizar esse livro aí, senador. Não tem resposta, nego? Olha, eu nunca mais uso essa palavra, cara, porque o bispo tá apanhando mais do que cachorro sem dono, coitado. Porque ele só falava sobre a Bíblia. Nossa Senhora. Deixa eu pegar aqui o da Luz Espírita. Exatamente. Não há. Aqui deram uma comida de bola e não imprimiram a resposta. Cara, essa é inacreditável. Desde 1990, o senhor com um livro desatualizado. Olha da editora. Ele fala com a editora, cara. Nossa. Não há Vamos lá, a resposta. Não há contradição. Tudo depende do sentido das palavras. Por que não usam uma palavra para cada coisa? Perfeito. Porque aqui o que dá a ideia? Que, tipo assim, o espírito sai de Deus. É que é a ideia do como que chama mesmo? Quando o... A criação. Não, mas tem um sistema que fala disso. Como que é mesmo o nome? Que a gente é um parte do todo e depois a gente volta pro todo. Como que chama mesmo? Panteísmo. Panteísmo. Isso mesmo, Jorginho. Parabéns pro senhor. Então a pergunta é nisso aqui. Claudinho, você que é homem do dicionário, porque essa palavra aqui é importante. Porque a palavra emanada não quer dizer uma parte do todo. Quer dizer, ela é uma... Ô, Claudinho, por favor, vê se você encontra no dicionário o que é emanada na parte esotérica e religiosa. Então, no que eu tenho aqui da Petit, não fala emanada, fala vinda do grande todo. Isso. Aqui, o meu tá emanada. Mas emanada é aquilo que sai do... A palavra é emanada. E a sua, Babu? Tá emanada também. Mas aí, pelo que eu entendi aqui, é disso da gente sair do todo
a gente sai ser um pedaço de Deus, tá ligado? Por isso que ele fala assim, ó, não há contradição, depende da significação da palavra. Porque não tem uma palavra para cada coisa, porque esse emanado você poderia dar vários sentidos. Ah, é uma parte de todo, sai uma parte de Deus. Não, Deus cria. Então tem esse jogo de palavra. Por isso que ele fala assim, ó, por que vocês não têm uma palavra para cada coisa aí nessa vida aí? O nosso vocabulário ainda é muito pobre para conseguir exprimir pensamentos, ideias que a gente não tem vocabulário para isso, né? E ele... Porque, Babu, eu tenho a palavra aqui, emanada, que é uma palavra um pouco correta, porque é uma centelha anímica, quer dizer, é uma centelha, digamos assim, vivificada, um princípio inteligente, que realmente foi parido saiu do Criador. Agora, como ele cria isso, a gente não sabe. Mas esse saído que pode dar essa conjugação que saiu dele, Jorginho, que saiu, é um pedaço, saiu dele, parece que tipo assim, que tá saindo alguma coisa de mim, assim, ó, saiu de mim, é que nem uma mulher que paga um filho, ó, saiu de mim, parece que que faz parte dele, sabe? Ai, cruzeiro. Emanado aqui diz o seguinte, que é proveniente, que teve sua origem que provém de. Sim, proveniente, origem em Deus. Eu acho que não é parte dele. Eu vou até colocar isso, cara, porque eu acho que origem em Deus. Isso, que tipo assim, que Deus criou, pegou os elementos do universo e criou a alma. Aí sim, mas o que dá a entender daquela época, e até pelo que a gente tinha da igreja naquela época, tinha de todo o conhecimento daquela época de Kardec, que esse emanado é como se fosse essa ideia do panteísmo, que é sair uma parte de Deus para criar a gente, que Deus doava uma parte dele para nós. E eu já escutei expositor espírita falando que nós somos pedacinhos de Deus. É exatamente isso que o cara falou, somos pedacinhos de Deus. Isso está errado. Isso é o que Kardec pergunta aqui. Por isso que os espíritos respondem. Ó, vocês não têm uma palavra para cada coisa. Porque o Jorginho, na interpretação dele, está correta. Na nossa está correta também. Mas vamos falar que o senador, o senador é essa parte. A emanada é um pedacinho que sai de Deus. Mas na verdade é proveniente. Quer dizer, vindo de ou tendo a origem. Eu acho que a melhor tradução para essa palavra no dicionário seria origem de Deus, né? Origem em Deus. Agora, como é criado, beleza. Tinha que ser alguma coisa assim, criado de Deus, né? Aí você vê que ele pega elementos externos para criar a alma, e não sai algo dele próprio para criar. Porque para mim a palavra emanado dá a ideia de que a gente é um pedacinho de Deus. Aí que eu falo para você, aí que é o problema do nosso vocabulário, que nem o senador fala, cada um tem um entendimento dessa palavra. Mas aí, Claudinho, agora que você leu, digamos assim, o significado real da palavra, você ainda entende assim, vendo origem em Deus? Não, essa palavra emanado tem vários significados. A palavra emanado, para mim, dá intenção que é pedacinho de Deus. O que ele quis colocar aqui, como emanado de Deus, significa que veio dele, que procede dele, é um pedaço dele. Isso, é esse entendimento que o pessoal... Eu já entendi, gente, eu já entendi isso aqui da Blavatsky, que nos estudos dela, o véu de Ísis. Para ela, o emanar de Deus como aquele filósofo brasileiro que usa a palavra criar. Como é que chama ele? Humberto Holden. Humberto Holden. Então, esse emanada porque a Blavatsky coloca que Deus tanto é masculino como feminino. Porque é o feminino que cria, que gera, entendeu? Então, para ela, emanado é a criação divina. E aí o Humberto Holden coloca que Deus cria, não cria. Quem cria somos nós. Ele é um negócio especial. Não, então, eu acho que a explicação, digamos assim, chamada esotérica,
ou de espiritualidade fora oriental, explica melhor, porque eu acho que essa palavra emanada vem tipo do budismo, entendeu? Emana, mas aí que tá, Jorge, essa dúvida, por que Kardec faz essa pergunta? Porque o pessoal tinha essa ideia de que cada um tinha uma palavra. Por isso que a resposta é muito, muito concisa. Ó, não há contradição, depende da significação que você dá para a palavra. Porque não tem uma palavra para cada coisa. A pergunta foi isso aí mesmo. Assim, ó, a alma, o pessoal está falando que é isso. Um está entendendo que sai do Criador, o outro está falando que ele cria, que ele cria. Ele falou assim, ó, não tem contradição, o problema está em vocês achar um acordo para a palavra. Aí vamos agora para o negócio do Kardec, a explicação do Kardec. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserve a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma, e nesta acepção pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. Porque o que deixa bem claro aí, que essa é conforme tudo, é o vocabulário, tipo assim, se uma palavra é criada hoje, ela tem um significado. Daqui a 50 anos já vão aplicar um monte mais de significado, então ela vai ter múltiplos significados. A ideia de alma que ele coloca aqui, ó, no século XI tinha uma definição, no século XII tinha outra já, no século XIII, então foi juntando significado nela que se perdeu a ideia do, tipo assim, do conceito. E aí, e aí o que falava? Ó, quando um pessoal lá no século XII fazia intercâmbio mediúnico sem saber, perguntava o que é alma, para ele tinha uma concepção de alma. Aí o espírito respondia para ele conforme a concepção dele daquela época, que era totalmente outra concepção de alma no século XIX, na época de Kardec. Por isso que... Vê cá, vocês têm, digamos assim, um asterisco nessa resposta, porque fala assim, ó, ver a introdução. Aqui não, no meu não. Ó, quer ver? Sim, no meu aqui está ver na introdução ao estudo da doutrina espírita a explicação sobre a palavra alma. Que cai, né? Ela, ó, concebe-se, tá lá, concebe-se que um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto ao qual, então, ele dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu. O que é um proteu, gente? Proteu era uma divindade da mitologia que tinha o poder de se modificar sua aparência. Ele também tinha poderes divinatórios, né? Ele adivinhava, ele fazia previsões do futuro. Então, ele, para não ser perturbado pelas pessoas que queriam toda hora pedir para prever o futuro, ele mudava de aparência o tempo inteiro. Então, o que ele está querendo dizer aí é justamente essa característica de ficar modificando a aparência toda hora.
A palavra alma, cada hora ela ganha uma concepção diferente, a alma. Então, beleza, gente, vocês estão bem aí, ó, porque olha o que diz. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um acomoda à sua maneira. Isso aqui é de Kardec. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos 3 casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista, o ponto de vista sobre a qual a consideramos, ou a aplicação que dela se faz. Gente, eu não entendi esse texto, não. Vocês entenderam ou não? Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos 3 casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sobre o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Aí seria o seguinte, toda vez que eu falasse alma, eu tinha que dizer em que ponto eu estou dizendo, é isso? Não, é que ele fala. Eu estou falando de alma aqui como substância, eu estou falando aqui alma como se fosse espírito encarnado, eu estou falando alma aqui como substantivo, é isso? Não, aqui ele está apontando justamente isso. A cada época foi dado uma característica para a alma, uma definição nova para a alma. Ó, agrega isso aqui com alma, agrega isso aqui com alma, a alma do mundo, a alma penada. Então foi agregando tudo a essa palavra. E ele fala assim, ó, vocês têm que definir uma coisa só. Uma palavra tem que ter um significado. Senão você vai ficando dando um monte de significado para ela. Daqui a 200 anos você vai se perdendo qual que era a idealização da palavra. Por isso que ele pede isso aqui, ó. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma resulta da aplicação particular de cada um. Eu uso a alma para definir de um jeito, você de outro, o senador de outro. Não poderia ter esse... Então teria que ter um consenso, é isso? Isso, por isso que quando ele vem falar aqui no Espiritismo, quando é o espírito encarnado, pronto, morreu. Beleza. Claudinho, você entendeu também assim, ou qual é a tua compreensão aí desse princípio do texto? Que é na introdução que nós já lemos. Eu estou tentando achar onde que vocês leram isso. É no capítulo 2, lá na introdução. É no capítulo 2, mas... o item 2... O item 2 é bem extenso. Isso, é por isso que eu falei assim, não vamos perder muito tempo lendo isso aqui não, senão a gente vai bagunçar a aula. Claudinho, é o último parágrafo. O último parágrafo? Então, é que assim, a gente não começou a ler o negócio desde o princípio. Então, a gente pega do meio para o fim, a gente não entende mesmo. O último parágrafo fala, ele começa com acreditamos, é isso? Então, ó, agora vai para cima para você pegar a parte que nós estamos. Evitar-se-ia confusão, porque é um parágrafo só. Ele está falando, ele não é o último parágrafo, é o primeiro parágrafo, o final do primeiro parágrafo que ele está falando. Então é o penúltimo parágrafo, porque ele dividiu o texto aqui e o meu é junto. Aqui no meu texto... Então, é que aqui no começo ele dá 3 definições sobre alma. Isso. Entendeu? Ele dá 3 definições sobre alma, dá uma explanação de cada um. E aí ele fala, evitaríamos igualmente a confusão, mesmo empregando a palavra alma nos 3 casos, desde que ajuntássemos um qualificativo para especificar a maneira pela qual encaramos ou a aplicação que lhe damos. Ou seja, teria que complementar a palavra alma com alguma diferenciação em cada caso, para você entender o que você está querendo dizer com a palavra alma em cada caso. É isso que ele está falando. Foi isso que ele disse também. Agora, como nós já temos um consenso, para nós, alma, ela é especificamente para significar espírito encarnado. Isso. Então, mas olha o que ele... Veja bem.
Fala. Fala aí. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo nessa explicação, a gente não está rodando com a aula, pessoal. Então, eu acho que isso, a gente está ficando muito maçante. Essa parte a gente já passou anteriormente, já discutiu, mas assim, alma, para nós é uma coisa, mas para quem é católico é outra, para quem é evangélico é outra. Então a gente ainda não, como na resposta que fala, a gente ainda precisa entrar num consenso, a humanidade inteira precisa entrar num consenso, entender o que é uma coisa que é outra, que cada um interpreta de um jeito. Então, enquanto isso continuar, essa confusão, ninguém se entende. Os adventistas, por exemplo, eles dizem que nós temos alma e espírito. Para nós é sinônimo. Alma e espírito é a mesma coisa. Para eles, alma é uma coisa, espírito é outra. O que eles entendem como espírito, para nós, é o fluido vital. Sim. Entendeu? Porque eles dizem que quando você morre, a alma ela dorme e o espírito volta para Deus. O que volta para Deus? É o fluido vital que nos anima. Então, enquanto a gente não entrar num consenso para dizer o que é cada coisa, cada um vai ficar falando. É como a Torre de Babel. Cada um fala uma língua e ninguém se entende. Por isso que aqui a gente pode passar para o último aqui, que ele fala assim, ó, acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações, quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Então, para nós aqui, no Livro dos Espíritos, como espírita, é como o Babu falou, o nosso consenso para nós, alma é o espírito encarnado. Sim. Beleza? Vamos embora para outro. Então, vamos para 140, então. 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? Ó, só um adendo aí, ó. Nessa pergunta já está falando que a alma é dividida e cada alma, uma parte da alma comanda uma parte do corpo. Ó. Você vê que a alma tem toda umas definições muito estranhas, assim, né? Uhum. Então, mas essa pergunta aqui, eu acho que ele fez por causa da teoria do Leibniz. Tá. O Leibniz, ele que criou a teoria de que nós tínhamos várias mônadas, né? Ele que criou o termo mônada. E ele entendia que nós tínhamos várias mônadas no nosso corpo e cada um presidindo uma função. Eu acho que a pergunta do Kardec foi justamente por causa disso, por causa dele. Agora vamos para a resposta. Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se o espírito, quando encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Quer dizer, realmente, aí seria o fluido vital. Quer dizer, ele determina o funcionamento de todos os organismos. Mas, na verdade, quem dirige o organismo é o perispírito, né? Através do fluido da vitalidade. Aí entraria como alma como fluido vital. E não é. A alma não é fluido vital. Quem dirige o organismo é o espírito. Através do perispírito. Pelo perispírito. Porque ele em si, ele dirige que ele comanda a parte geral da coisa. O resto é que faz a coisa, né? O resto é que determina a parte automática. 140A? Isso. Não obstante, há espíritos que deram esta definição.
Né? Ele tá falando que outros espíritos deram essa definição anterior. Hein? Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então não é porque é espírito que conhece tudo. Isso. Mas pode ser também o seguinte, porque como o Kardec ele colocou para nós tivermos, para que nós tivéssemos um consenso de alma como espírito encarnado, talvez os espíritos deram o seguinte, que é o espírito que determina os próprios organismos, é ele quem dirige, é ele que faz funcionar. Porque lembra, onde fica o espírito? Fica no coração ou fica no cérebro? Não, quanto mais ele usa inteligência, dá a impressão de que ele atua aqui. Quanto mais amor, para o espírito atua no coração. Vocês lembram disso, mais ou menos? Quem fala muito sobre isso também é o André Luiz. Mas essa pergunta... Significa mais... Simplesmente, Babu, é a atuação do espírito de maneira um pouco direta na sua vibração. Mas dizendo que fica na cabeça ou no coração. A pergunta 140A está intimamente ligada com a 140, porque, pessoal, os espíritos deram comunicações falando que o corpo tem vários espíritos, cada um comanda uma parte. Ou seja, o espírito que respondeu isso foi, tipo assim, um pseudo sábio que tentou, eu sei de tudo, daqui que eu vou sair escrevendo aí. Eu sei o que é alma. Aí o Kardec falou assim, os espíritos falam assim, quem respondeu isso é espírito ignorante. Por isso que é bom fazer a peneira lá, de ver o que os espíritos estão falando, porque de todas as perguntas reunidas por Kardec que ele mandava para os demais centros espíritas, ele pegava, assim, isso aqui está batendo com os demais, isso aqui o espírito está falando baboseira. Sim, isso é importante. Mas aí tem uma explicação de Kardec embaixo. Vocês viram aqui? Uhum. Né? Claudinho vai ler. A alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e com mais abundância nos que são os centros ou focos do movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Então, a alma que atua como intermediário dos órgãos, e os órgãos animados pelo fluido vital, essa alma não é a alma do espírito encarnado? A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital. Beleza. Que se reparte entre eles e se concentra mais fortemente nos órgãos que são os centros ou focos do movimento. Consequentemente, não procede a ideia de igualar a alma ao fluido vital. Isso para o espiritismo. A alma é uma coisa, fluido vital é outra coisa. Esse por alma, querendo dizer o espírito, que habita o corpo durante a vida, e o abandona na morte. Aí ele fala, você não pode confundir a alma com o espírito, com o fluido vital. O espírito abandona o corpo, mantém a consciência, e o fluido vital é aquela explicação que o Claudinho falou lá dos evangélicos lá, que o fluido esse volta para o grande todo. Ou seja, para o universo, não para Deus, principalmente, né? Então, aí... Sim. Mas então, essa alma aqui que ele coloca é o fluido vital aqui. Não, ele está falando para não fazer essa confusão, Jorginho. A alma não é fluido vital. Mas aí, tudo bem, a alma atua por intermédio dos órgãos, quer dizer, o espírito se manifesta através do corpo, beleza. E o corpo é animado pelo fluido vital, beleza, também. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo espírito. Tá certo, agora entendi. Fluido. Tá certo. Quer dizer, a alma, digamos assim, o espírito ele só se manifesta através do corpo. Mas a alma não é o corpo, entendeu? Agora entendi. Quem anima o corpo é o fluido vital. O espírito se manifesta nessa matéria através do corpo. Agora tudo bem, eu entendi. E aí, Claudinho, você também entendeu assim, não? Sim. Ele tá colocando aqui a diferenciação entre uma coisa e outra. Beleza. Eu também entendi isso. 141. Uhum.
há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, que chamas perispírito, o outro, grosseiro, material e pesado. A alma é o centro desses envoltórios, como amêndoa na casca, já o dissemos. Porque, gente, essa explicação de que o espírito não fica dentro do corpo, quando se lê de maneira muito sensata a Blavatsky, Humberto Holden, esses grupos de espíritos, o Paramahansa Yogananda, eles falam realmente isso. Digamos assim, a parte oriental tem essa ideia que o espírito ele envolve o corpo como se fosse uma aura. Ele não está aqui dentro, mas ao mesmo tempo ele se manifesta pelo corpo, como se estivesse aqui dentro. Que eu acho muito interessante que há uma ligação do conhecimento tradicional, que a gente chama de esotérico oriental, com aquilo que os espíritos trouxeram para o modo ocidental de pensar. E, ao mesmo tempo, eles deram uma peneirada para não ficar muito místico. Mas essa explicação, ela é tipicamente oriental. Se você... Babu gosta muito do que a da Blavatsky. Eu acho também, quem falava também sobre isso era Platão também. Da alma, do mundo no corpo, ele não fica preso como um pássaro. Eu só não sei aonde Platão disse isso, mas eu acho que eu já li em algum livro dele. Que a gente tem que entender bem isso aqui que ele fala assim, ó, não fica aprisionado que nem um pessoal que fica, acho que é no meio, que ele está aqui, tipo, no coração, que a alma está aqui aprisionada mais ou menos no centro do corpo humano e dali ela fica. Ele fala assim, olha, ele não fala que ela fica presa dentro ou perto do cérebro, nada. Ele fala assim, ó, a alma não está aprisionada como um pássaro, numa gaiola. Em radiante, ela abriga e se manifesta ao redor do corpo. Ou seja, parece que está por dentro. Ou está por fora aqui, ó. Mas, quer ver, ó, se manifesta ao redor dele através de um globo de vidro ou como som ao redor de um centro sonoro. É desse modo que se pode dizer que é exterior, mas não um envoltório que envolve o corpo. Não pode falar que a alma envolve o corpo, que ela cria um corpo externo no negócio. Aquilo que as pessoas veem é a irradiação do espírito só, da alma. Que seria a aura, que a gente chama de aura. Essa da onde essa mística que o pessoal fala, o espírito está no centro, no coração, que segundo até o André Luiz, o espírito fica mais próximo do cérebro, segundo ele, mas também não foi muito bem específico também, né? Eu acho que aqui a comparação que ele coloca como uma luz, né, é bem elucidativo, né? Então ela não está presa, ela irradia, quer dizer, a matéria ela não é um impedimento para a alma se expandir, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas como a gente não tem muitos exemplos, a não ser as obras do André Luiz, a gente vê que lá no Obreiros, quando tem o desencarne lá do rapaz, agora não lembro mais o nome dele, eu lembro que ele mostra, até tem um vídeo dramatizando a situação, que sai uma luz violeta dourada da cabeça da pessoa. Então, no livro não explica muito bem o que é aquilo lá, que para mim é o espírito. Não tem outra explicação. Mas sabe o que eu penso, Cláudio? Eu não sei se você concorda com isso. Eu imagino que nós devamos ter muito cuidado ao trazer
o conhecimento oriental para algumas explicações que o Kardec coloca de maneira muito ocidental, muito lógica, para evitar a mística, né? Mas esse conhecimento que vem para cá, realmente já estava no Oriente, né? Quer dizer, toda a base daquilo que nós temos como doutrina espírita, sobre chakra, sobre radiação, é uma coisa, não vamos dizer que seja oriental, mas é uma coisa universal, é uma coisa de espiritualidade. Só então o que eu considero que esse irradiar-se é aquilo que Blavatsky fala de que o espírito se emana de si como se um sol fosse, entendeu? Está lá também no livro, nos 4 livros do Véu de Isa, entendeu? Não sei o que é que vocês pensam disso, mas eu tenho muito respeito pela literatura oriental quando eu olho ela hoje com os óculos da doutrina, porque eu tiro a parte mística, a parte não fantasiosa, mas a parte decorativa que eles faziam como didática, porque você vê o próprio ensinamento. Sim, porque o que acontece, Jorginho, até nisso aí, até Kardec coloca, esses ensinos místicos lá foi dado por conhecimento daquela época, não era completo. Então, em cima daquilo lá, e também conforme foi passando o tempo, foi se criando mística em cima de um assunto que no começo, é desse jeito, mas não era todo o conhecimento. O que veio a doutrina fazer era pegar todo esse conhecimento que tem a base verdadeira e dar aquela lapidada e complementar ainda aquilo que não... Fala, senhor senador. Não, é isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo com as coisas que vêm dessa sabedoria oriental, porque às vezes é meio embaçada com o misticismo que eles têm. Então a gente tem que tomar cuidado. E também não tinha todo o conhecimento, porque o Espiritismo vem trazer, tipo assim, até nos ensinamentos de Jesus, outra coisa, quando Jesus quis falar isso, ele está se referindo a isso. Os conhecimentos dos antigos, que ele fala assim, antigamente lá tinha mediunidade também, só que o pessoal não sabia, não dava um nome para isso. A gente tem que tomar cuidado porque entre os hindus eles acreditam que na metempsicose, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos embora. 42. Isso. Que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. É aquele lance dos 7 anos de idade que o órgão já está bem desenvolvido, aí o espírito já está bem fixado, vamos dizer assim, né? Por exemplo, assim, a encarnação só se completa na hora que o espírito realmente é parido, a hora que ele respira, porque aí que ele incorpora no corpo e tal. Quer dizer, tudo isso é uma ideia oriental que nós temos que ter aquela chamada peneira para olhar como uma filosofia do Ocidente, quer dizer, porque a base de ensinamento ela é universal, né? Tanto é que nos livros do André Luiz, se você tem uma noção meia... Amandinha? Amandinha entrando aí. Cheguei, gente. Gente, hein? Vocês estão me vendo? Não. Só não estamos vendo a sua Cheguei. imagem. Agora sim. Agora o sorriso, o sorrisão. Amandinha, agora você melhorou o vídeo. Eu terminei 15 para 7 e fiquei de papo lá. Não sabia que vocês tinham começado mais tarde. Aí mensagem. A gente se sacrificando por você. A gente se sacrificando porque por você. Mudamos até o nosso horário. Você fica de papo. Então, eu não sabia que ia mudar. Que hoje vocês iam poder até o mais tarde. Daí eu não sabia. Na verdade, Amandinha, isso era para semana que vem, a partir das 7. É que o Jorginho causou antes da aula aí. Jorginho, com a tecnologia, causou. Nossa, eu não acredito. Na verdade, não fui eu. Foi o sistema. O sistema, seja honesto. Não acredito nesse papo do Jorge, esse papo 171 do Jorge aí, que nós fizemos sacrifício para te esperar, que isso não é verdade, hein, Jorge? Depois nós vamos contar no final. Vantagem. Mas para semana que vem, Amandinha, ficou às 7 mesmo. Todo mundo concordou começar às 7 semana que vem. Ai, que delícia, que bom.
Ó, não esquece que as próximas noites, nas suas preces, você vai nos colocar na sua vibração, porque nós estamos precisando de muito de prece. Gente, mas nos livros do André Luiz, se nós lermos com atenção, algumas explicações, algumas coisas, ela vem eivada pelo pensamento oriental. Vocês já perceberam isso? Porque os espíritos têm um pouco desse conhecimento, né? Os espíritos têm um pouco desse conhecimento. Olha, o Jorge petulante, rapaz. Olha, que Jorge petulante é esse? Sim, cara, aquele Alexandre, nos Missionários da Luz, você percebe que ele é um espírito que viveu muito tempo no Oriente, porque quando ele faz a reencarnação do... É Sugismundo ou Segismundo o nome do cara? Não sei. Segismundo. 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 Sugismundo, olha só. Sugismundo, aí, Jorge. Porque eu sabia que era uma coisa de imundo, mas eu não sabia o que tinha antes, entendeu? Uma coisa assim. Você percebe que ele fala do magnetismo entre as células. E isso é um pensamento blavatskyano, que as células são princípios vivos que se comunicam para fazer o organismo gerir o prana, né? Que para eles o prana é o fluido vital, que é do corpo. Isso aí é filosofia antiga também. Isso aí de célula, né, magnetismo, de célula como ser vivo da filosofia antiga também. Ela buscou lá nesse... Só para esclarecer, Amanda, aí nós estamos na pergunta 142, tá? Terminando ela, indo para 143. Indo para 143. Então, como eu falei, eu leio pensamento, cuidado. Você leu o meu pensamento, hein? Então, o que eu queria comentar aqui dessa pergunta é aquele negócio, a importância da criança do 0 aos 7 anos. É a fase em que a criança está mais suscetível a receber influência, porque ela ainda não despertou a sua verdadeira personalidade. Porque quando isso acontecer, lá pelos 14 anos, se você não ensinou nada, já era. Você não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir ensinar alguma coisa. Então, do 0 aos 7 anos é a melhor fase para você ensinar a criança o que é certo e o que é errado. Dos 7 aos 14, aí ela já começa a despertar lentamente a sua verdadeira personalidade. Completa aos 14 anos. Dos 14 anos para frente, é ele como ele é como o espírito é mesmo. Não tem mais vamos dizer assim, a névoa, né, do esquecimento para atrapalhar. A partir dos 14 anos, o espírito acorda totalmente a sua personalidade. Por isso a importância da evangelização infantil. Eu pensei nisso mesmo, da evangelização. Ó o tio jesuíta aí, ó, a reencarnação jesuíta aí falando, Jorginho. Não, mas olha, gente, mas isso que eu digo, disso é verdade, porque, vem cá, e hoje em dia, digamos assim, no nosso tempo, no meu e do dele, porque você sabe que ele não assume a idade que ele tem, mas nós estamos no tempo antigo em que o espírito, quando era parido e até os 7, era inocente. Hoje, a molecada, quando nasce, já está falando com 3 anos, cara. Então, o espírito já, nesses tempos modernos, já consegue se manifestar muito antecipadamente. Se você já não começa, talvez, a educar desde que você soube que você está... Jorge, você já está grávido. Então, já começa a ensinar o espírito desde a gravidez. Desde o útero, porque hoje em dia, um espírito com 2 anos, o cara está falando. Sim, não, é importante. Eu só estava brincando com o espírito jesuíta dele aí, o catecismo dele, jesuíta, mas é o que ele falou, você tem que começar já a aplicar essa moral, vamos falar assim, ensinar a moral para as crianças a partir até uns 7 anos de idade ali. Ali você consegue moldar ela, segurar o que ela tem de negativo, assim, que é inclinado para o outro lado, assim, vamos dizer, para o lado negativo, e você consegue doutrinar, ensinar melhor para ela.
Porque a partir dos 7 anos começa a despertar as tendências, né? E se ela tem um ensino até então pelos pais, por evangelizador, frequenta a evangelização. Eu não estou fazendo só propaganda do espiritismo, ele pode, numa igreja, no negócio para crianças e tudo mais, não for ensinado, né, a parte ética, moral, né, ele vai se lembrar disso da sua infância. Então é muito mais forte ele lembrar da infância do que ele lembrar das tendências do passado. Então fica mais forte o que ele aprendeu na infância. Aí ele vai, né, você vai conseguindo educar aquele espírito. Então é importantíssimo essa parte da infância. Por isso que você vê aí adolescentes aí cometendo crimes. Por quê? Porque na infância, qual foi o exemplo que teve? Crimes. Nenhum. E aí, só para fazer lá dentro de novo, é aquelas tirinhas do Haroldo lá, que ele fica brincando de nave espacial. É o Jorginho. Não foi educado até os 7 anos. Jorginho é ter. Na verdade, Babu, Amanda, é que o Babu não nos ouve, mas aquilo das tirinhas mostra que o Jorginho tinha uma imaginação criativa muito grande. Uma imaginação muito fértil. Isso. Fértil. A famosa viagem na maionese. Ô, Claudinho, eu senti um pouco de ironia nesse fértil. Foi isso mesmo que tinha, não? 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Digamos assim, antes de começar a aula, olha, qual é o nosso consenso? Então, toda vez que eu falar essa palavra aqui, todo mundo vai entender isso. Senão, é complicado. Para você ver a missão de Jesus na Terra. Por que ele teve que tomar as parábolas como ensinamento? Justamente por causa disso, que o hebraico não, como que era mesmo? O aramaico, era uma língua muito pobre. Lá tinha uma mesma palavra, tinha 500 mil significados cada palavra. Então ele precisava fazer um uso de linguagem para espíritos ainda muito atrasados ainda. Então, por isso que ele falava muito por parábola, para tentar fixar alguma coisa na cabeça das pessoas. E aí, conforme o nosso adiantamento nesse século atual, a gente começa a entender o que Jesus queria dizer com as coisas. E mesmo assim, ainda hoje nós ficamos discutindo para saber se o nosso consenso hoje é um consenso do que ele colocava lá. E mesmo assim nós estamos atrasados, porque muita coisa foi deturpada ou tirada, a gente não sabe o quanto foi disso, mas ainda a gente tem que ter essa noção meio filosófica em termos de Jesus mesmo. Então, um exemplo que ainda permanece até hoje é aquela frase que ele falou que um rico era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sendo que, na verdade, é uma coisa meio estranha. Como assim um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Não tem nada a ver, é uma coisa meio estranha. E, na verdade, o que ele disse não foi camelo, foi uma corda. Isso. Porque a corda, naquela época, era feita de pelo de camelo. Então, como a palavra para corda e camelo era muito parecida, então traduziram como camelo em vez de corda. Você vê como é que a coisa permanece até hoje. Complicado. E aí também, aqui que ele fala, o espírito pseudo-sábio, quando começa a falar demais, começa a fazer muito rodeio porque não sabe nada.
Sim. Porque os espíritos superiores, eles são concisos, eles falam aquilo de forma enxuta. Tipo, não fica fazendo aquele rodeio de meia hora de discurso. Né? Isso. E vai no âmago da questão mesmo, doa quem doer. E aqui eu acho que ele coloca bem claro para desmistificar o fato de que, porque é um espírito, ele conhece tudo. Ele deixa bem claro aqui que não é por fato de ser espírito que a pessoa sabe tudo. A pessoa desencarna. Se o cara é um cara ignorante como o encarnado, ele vai continuar ignorante e desencarnado. Não é porque ele morreu que ele vai entrar, né? Todo o conhecimento do universo vai entrar nele e ele virou uma pessoa, né? Conhecedora de todos os mistérios do universo. Então é isso que a pessoa tem que entender, porque eu já tive exemplo já dentro da casa espírita, a pessoa fala assim, não, mas o espírito falou isso. Eu falei, mas pensa o que o espírito falou. Reflete no que o cara falou. Essa coisa que ele falou para você não tem sentido. Olha, vou só contar um negócio para vocês. Só para nós? Então para a gravação aí. Então para a gravação. Anos atrás. Tá gravando, hein? Tá gravando isso. Tá gravando, hein? Fica tranquilo que eu não vou dar nomes. Muitos anos atrás, a pessoa falou assim, que fulana tinha que casar com fulano. Eu lembro dessa história. Destino daquela fulana é a casar com fulano. Falei, não, mas foi o espírito que falou. Pensa bem, você acha que um espírito realmente elevado vai ficar se metendo na vida particular dos outros? Pensa bem que isso não tem sentido. Quem falou isso? Algum zombeteiro. Ou mistificação, nem é espírito, na verdade. É um mistificador ali. Que a pessoa era novata no espiritismo. Então a pessoa vem de uma religião cheia de misticismo, cheia de coisas assim, é porque o espírito falou, tá falado, o espírito falou, nossa, não é assim, o espírito ele é igual ao encarnado, tem espírito inteligente, tem espírito instruído, tem espírito ignorante, tem espírito maledicente, tem espírito sem vergonha, é tudo igual aos vivos. Reflete, pensa bem se isso que a pessoa falou tem razoabilidade. Se um vivo, um encarnado chegasse para você, fulana, você não tem que casar com aquele cara não, você tem que casar com o outro. O que você vai achar? A pessoa está se intrometendo na sua vida. É a mesma coisa. Mas sabe o que acontece, Cláudio? É aquela explicação que quando você vai reencarnar, você já faz um plano meio assim. Aonde tem uma confusão dessa, você vai chegar no seu estudo do livro Dos Mensageiros, é quando o Clarence, junto com o André Luiz, chegam lá em Campos da Paz e eles encontram os dois dirigentes. Só que ele está lá e ela vive em outra dimensão. E ela fala assim, eu e ela somos ligados por uma ligação que vai pela eternidade. Quando eu li, eu falei, esse cara está falando de alma gêmea. Mas se você ler isso lá, está escrito isso. O que dá? É que a gente tem esse... No Campo da Paz, você vai ler isso. É que a gente tem essa ideia de amor eterno, essa conjugação que a gente tem aqui na Terra, tá? Quando você, conforme evolui, você ama todos de maneira igual. Então, você vai levar isso para o resto da eternidade. Não quer dizer que vai ser uma alma que te vai acompanhar para o resto da vida. E mas outra se você lê isso lá, o Campos da Paz, dos Mensageiros, você tem essa noção. Mas aí, esse espírito, o que vai falar, esse cara espírita aí, seguiu esse sistema. Não, quando você for reencarnar, você já criou um programa que, para a sua encarnação, você iria casar com ela. E se você não casar com ela, você vai quebrar a sua encarnação. Entendeu? Aí que é a outra parte que eu ia tocar. Porque André Luiz dá alguns exemplos disso aí, de alguns planos recarnatórios que a pessoa vai reencarnar e vai casar com fulano de tal, para poder receber um outro fulano, que desandaram, tipo assim, ajudou a desandar numa outra vida, ou que precisa ajudar a recuperar e tal. São algumas lições. Mas o problema é que o pessoal leva isso tudo ao pé da letra, que todo mundo que está aqui, vamos falar nós quatro aqui,
a gente tem que casar com alguém, ou a gente pode ter sido, não, eu desço lá, eu resolvo o seu caso ou não, tá ligado? Não tá certo que o senador ia casar com fulana, que Jorginho ia casar com fulana, que Amanda com fulano, eu com fulano, não tem nada disso, tipo assim, que André Luiz traz alguns exemplos, aí que é aquele negócio de interpretar tudo ao pé da letra, que acha que todo mundo tem plano reencarnatório, que todo mundo vai casar, que todo mundo tem... O negócio é aberto, senão você não tem livre-arbítrio, é só uma máquina de cumprir... O que eu deixei claro na época, eu falei, olha, o espírito tá interferindo no seu livre-arbítrio, o espírito que é de luz, o espírito realmente instruído, que ele te orienta, ele não vai ficar dizendo para você o que você deve ou não deve fazer. Isso é seu livre-arbítrio. Eles jamais interferem no livre-arbítrio da pessoa. Se você escuta uma mensagem e você entende que ele está dizendo para você o que deve ou não deve fazer, descarta que isso não é espírito realmente esclarecido. É importante falar que os espíritos vêm trazer mensagem de cunho moral só. Para fazer você refletir, você sim cair a ficha em você e falar assim, ó, eu ia fazer uma besteira. E me chegou essa mensagem, essa intuição, calma aí, deixa eu fazer reflexão. Pô, então não devo fazer isso, eu devo para ir para cá. Ele não vai mandar, seu Claudinho, não enfia o dedo na tomada, não. Ele vai falar, seu Claudinho, já tentaram enfiar o dedo na tomada, não foi muito legal, pesquisa isso aí, tá ligado? Eles vão falar... Exatamente, Pablo. Ele vai dar um toque sugestivo, assim, ó, pesquisa bem o que você está querendo fazer, que não é bem por aí, tá ligado? Ele não vai falar assim, ó, não faça isso. Ele vai trazer algo de cunho mental para você raciocinar, de moral, para você conseguir, em cima disso, tomar decisões. E nunca falar esse negócio. Material, ó, compra um Fiat do que um Chevette, tá ligado? Ele não vai ficar dando esses palpites. Segue o jogo? Segue o jogo. Segue o jogo aí. 144. Que se deve entender por alma do mundo o princípio universal da vida e da inteligência, de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com suas fantasias. Tem-se às vezes atribuído uma alma à Terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais e que são de certa maneira os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Sim, perfeito. Então, tipo assim, como organismo físico, a Terra não tem uma alma dela. É esse conjunto de espíritos que a gente pode entender como alma. Aí, se a Terra, como é um ser vivo, é feito de matéria, tem um princípio inteligente que está se começando a desenvolver, daqui a zilhões de anos, pode gerar, tipo assim, almas, princípio inteligente que vão reencarnar em corpo e tudo. Aí vai, mas agora que a Terra tem uma alma que assim não. Eu falei alguma coisa aí de besteira, por favor, corrijam. Não, Amanda, nós aqui temos um consenso agora. Para nós, o nosso estudo e a nossa compreensão, quando a gente fala alma aqui, significa o espírito encarnado. Então, a alma quer dizer, a gente não vai dizer assim, deixei a minha alma no campo. Aí você vai dizer o seguinte, não, cara. Você tem que dizer, eu coloquei no campo todo o meu esforço. Quando eu falar alma aqui, vamos entender sempre, é o espírito encarnado. Uhum. Ok. Nós já nos consensuamos aqui. Gente, eu matei um mosquito aqui, cara. Estou me sentindo culpado por causa disso. E aí eu vi o senhor caçando o pernilongo aí. Cara, desse tamanho, bicho. Pô, eu não sou de matar, não. Mas, pô, o cara tava meio... O cara saiu gordinho. Eu mexi o braço, o cara saiu... Devia estar até meio tonto. Pelo visto, Pablo, você está fazendo aprendizes, hein? Tem que pendurar o corpo na entrada aí, Jorginho. O resto não vi.
A alma da terra, então, não existe alma da terra. No sentido figurado Figurado. Não é o sentido ao pé da letra que algumas pessoas tomam, né? Mas isso, hoje em dia, nós já dizemos que a Terra é Gaia, é uma entidade viva, entendeu? Você pensa bem, o consenso ecológico fala que a Terra é Gaia, que é aquela deusa grega, não é isso aí, Claudinho? Sim, senhor. Então, Gaia, a mãe terra. Então, mas no sentido de que ela é um sistema vivo, tipo, como toda a natureza, os espíritos, quer dizer. Mas, por isso eu falei, não tem como não ter uma ideia, no bom sentido, mística, porque aí não é que você enfeita, mas você dá uma decoração bonita na coisa. Ah, a Terra não tem alma, mas tem a natureza, pô. Os gregos colocam a terra como mãe, né? Mãe terra, porque, na verdade, tudo surgiu dela mesmo. Até os nossos corpos físicos surgiram dela. Né? 145? Por favor. Beleza? Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. É aquilo que nós discutimos antes, que o Jorginho até colocou, que a gente, assim, as grandes doutrinas esotéricas, filosóficas, antigamente tinham a sua verdade, mas uma verdade relativa à época deles, e com o passar do tempo foi muito mistificado. Então você precisa, com o espiritismo, você precisa tirar o que é muito místico e entender ali o germe da questão, que você vai ter uma ideia mais lúcida disso aí. Fala, Jorginho, que o senhor está querendo falar. Porque eu acredito, gente, que nós somos os mesmos daquela época. Quer dizer, se nós somos reencarnacionistas, ou seja, todos nós aqui, de alguma maneira, já passamos por esses ensinamentos de alguma outra maneira. Quer dizer, por exemplo, assim, eu não seria místico se nós falássemos aqui agora que, na verdade, nós não estamos aprendendo, e sim recordando de maneira mais atualizada. Porque, digamos assim, olha, mesmo que o Claudinho não tenha vivido na Grécia, mas como ele viveu em Roma, ele participou dos cultos de Ísis lá. Porque se ele era senador romano chique, ele era membro dessa ordem de Ísis, das Vestais. Quer dizer, ele aprendeu sobre a reencarnação, sobre os espíritos, sobre os familiares e tal. Babu, você já era mais como eu, meio celta, meio bruxão de floresta, meio brutão, celta, druida, entendeu? Quer dizer, nós ouvimos as mesmas... Agora, já a Amandinha tem cara de vestal. Vocês perceberam a bichinha, né? Delicadinha, toda, não sei o quê. Essa daqui, com certeza, era sacerdotisa lá no tempo de Ísis, tal, da Grécia, coisa assim. Quer dizer, hoje nós estamos vendo as mesmas coisas já com o filtro do século XXI. Mas, na verdade, é o mesmo ensinamento. Mas com mais detalhes hoje em dia, com mais esclarecimento do que aquela época. Sim. E eu digo mais, a Amandinha foi a pitonisa que falou para Sócrates: você é o homem mais inteligente da Grécia. A Amandinha foi a pitonisa ali. Só uma questão aí, uma questão aí na 145. No meu tem um pequeno número aqui. Porque ele fala aqui, ó. Calma, senhor. Porque ele fala, esses homens eram precursores da doutrina, eles prepararam os caminhos, eram homens e se enganaram, tomaram suas próprias ideias pela luz, mas os próprios erros servem para deduzir a verdade.
ao mostrar os prós e contras. Aliás, esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo tornará. Porque a pergunta, como todos os filósofos antigos e modernos têm discutido por tanto tempo e nunca se chegou a uma verdade única. Aí, aqui no meu tem assim, ó, compare essa resposta com a questão 628. Vamos para a questão 628. Amandinha, tu que vai ler, hein? Amandinha, sabe esse livro do senador, que é de 1970 aí, que eu falo para ele comprar outro, jogar fora? Hoje nós chegamos à conclusão que ele tem que jogar esse negócio fora hoje, que o livro dele não tem resposta dos espíritos. Olha, então, é hoje. É 628? 628, Amandinha. Contigo, Amandinha. É eu? Tá. Porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela. Pouco a pouco, de outra forma, ela nos deslumbra. Continua o coração. Tem um adendo Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, e da qual faziam mistério aos profanos, segundo eles. Deveis compreender, com que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas, no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, vos parecer sem razão, e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Perfeito. É aquilo que a verdade foi trazida aos poucos. Antigamente tinha uma mediunidade que o pessoal não entendia, que era uma mediunidade, e que esses ensinamentos antigos a gente tem que fazer hoje com a luz do Espiritismo. Fala, senador. Fala, senhor. No finalzinho aí da resposta de vocês tem um adendo? Calma aí, calma aí. Não. Da 628, não. Deixa eu ver aqui na minha aqui, calma aí. Eu não prestei atenção na minha também não, senador, na sua tem, vai. No meu livro, que você diz que é para jogar fora, tem pra jogar fora. Uma notinha do seu avô. Vovô. Vou ler para vocês. Diz aqui o seguinte: os textos sagrados das grandes religiões, como a Bíblia e os Vedas, os sistemas de antigos filósofos, as doutrinas de velhas ordens ocultas ou esotéricas, todas encerram grandes verdades, nas suas contradições aparentes. Os espíritas não devem recuar diante desses sistemas ou ver-lhes apenas as contradições, quando possuem a chave do espiritismo, com a qual estão aptos a decifrar-lhes os enigmas, descobrindo poderosos motivos de esclarecimento. Também nos sistemas modernos de filosofia ou de ciência, por mais contrários que pareçam aos princípios espíritas, uma análise verdadeiramente espírita poderá revelar a existência de grandes verdades. Tá vendo? Tá vendo? Tem que ler o olhar da doutrina espírita para poder entender tudo isso aqui, de filosofia. Papu, cá entre nós, esse livro aí, que nós já lemos, de quem que ele era de cabeceira?
Para você ver o nível do cara que nós estamos seguindo aqui. De quem que você fala? Do... Quem é que tinha o Bhagavad Gita na sua cabeceira e lia toda noite? Para você ver o nível de cara que nós estamos seguindo aqui, nós dois. Não, você não está falando daquele do... Ah, não, tá. Eu pensei que era aquele outro lá, o Yogananda, eu esqueço o nome dele, não precisa nem pronunciar o nome do homem lá. O que ele dizia é que o livro de oração dele é o Bhagavad Gita. Ele tinha na cabeceira dele. Quem? Tinha que, meu filho. Você pensa bem o livro que nós estamos lendo. Ah, o Gandhi? Gandhi. É o Gandhi. Por isso que eu falei para vocês, gente, ser místico dentro da doutrina não é ser misticista, mas tem uma beleza, tem uma decoração, tem um figurismo que eu considero muito bonito dentro das doutrinas orientais, e seja taoísta, indiana, celta, que você consegue ver a beleza da doutrina, cara. E o que a doutrina nos dá de óculos para você ver melhor, aí você vê a beleza do negócio, cara. Nossa, Fala, Claudinho. Então, mas tem que tomar cuidado para não se deixar levar pelo misticismo e esquecer a parte racional, viu? Sim. Isso. Aí o fulano começa a ler revista de UFO e já achando que os OVNI vão vir invadir a Terra, etc, etc, etc. Isso aí tem que tomar cuidado, viu? Não pode misturar todas as coisas. Vamos para a última pergunta 146, porque a gente acabou de falar um pouquinho dela agora atrás. A gente termina... Ah, não, a gente vai até as 8h30, né? 8h30. É até 8h30. Seria até as 8, porque a gente começou às 18h30. Ah, 18. Não, a gente começou uns 10 minutos. Não, vamos até as 8 hoje. Ah, deixa eu ver, ó. Tá 1 minuto e 20. Tá 1 minuto e 23 aqui. Quase 1h30 mesmo. Dá para ler a pergunta toda. Vamos a 146 só para a gente terminar, que a gente tocou nesse assunto hoje. Vamos fazer a 146, eu acho que dá 146A. A gente termina umas 8h10, mais ou menos. Por mim, tranquilo. Então vamos lá, 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Ou seja, mais ou menos explicando, aquelas pessoas que, tipo, grandes filósofos, esse espírito atuava mais no cérebro. Aquelas pessoas mais generosas, como Francisco de Assis, atuava mais perto do coração. É uma coisa simbólica que ele quer dizer aqui. Sim, por isso que eu... Fala, Claudinho. Por isso que eu não acredito que Chico Xavier seja a reencarnação de Kardec, porque os dois eram exatamente o oposto. Um era muito cerebral, outro era muito sentimental. Então não pode ser a mesma pessoa. Mas será que... Aí, Cláudio, aí vai uma questão lógica. Vê o que você consegue responder disso com a sua compreensão. Digamos assim, se o Cláudio hoje veio para ser mais racional na matemática, na outra encarnação, quando você vier, você vai ter que aprender a utilizar outros equipamentos. Você talvez venha, digamos assim, mais, digamos, você vai ser um agrônomo, não vai ser mais um contabilista. Você vai trabalhar com outro tipo de coisa. Não significa que você não é o mesmo espírito, só que uma você veio para desenvolver o racional do cálculo e a outra você vai desenvolver uma área mais de habilidade. Mas mesmo assim, Jorginho, ele vai completar esse ciclo. Mas o que pode... Vou falar assim, não conheço, a gente não sabe o que é o Cláudio e nem ele sabe o que é ele mesmo. Mas vamos falar assim, mesmo que ele complete esse ciclo, o que pode puxar mais para o lado dele é a parte racional. Tipo assim, ele vai ser um espírito daqui a trocentos mil anos, mais ligado a essa parte racional, ou seja, no mundo que ele for habitado mais para frente para ajudar as pessoas a evoluir, ele vai ser mais um pensador. A Amandinha pode puxar... Aí eu já não sei, você pensa bem, ó.
digamos assim, que o Claudinho é o nosso Kardec. Bem figurativo isso aí. Uhum. Na França, ele teve condições de estudar. Na França, ele conseguiu se formar professor, foi estudar em Amsterdã. Quando o Claudinho nasceu, ele nasceu pobre na região do Vale do Paraíba e não conseguiu ir à escola para desenvolver outras coisas. Quer dizer, mesmo que ele seja bastante intelectual, ele não teve acesso à escola. Não, Jorge, sim, ele vai completar todo um ciclo, até ficar um espírito evoluído. Vamos falar que ele... Mas dentro desse ciclo já evoluído, que não precisa mais reencarnar, ele vai ter uma característica forte ainda. Que algum vai ser o pensamento, a ciência, e o outro vão ser essas partes de coração. Você não vai ter um espírito que vai ser só, tipo assim, ó, coração, metade coração. Ele vai saber lidar com essas coisas, mas o espírito vai ser mais focalizado para uma... Vai falar o... Posso falar sobre mim mesmo? Não, você não. Vocês permitem eu falar? Vamos pensar bem. Vou resumir, vou começar resumindo com uma frase do mesmo filósofo que eu já citei anteriormente, que foi o Leibniz. Ele disse: a natureza não dá saltos. Se a gente pensar que Kardec viveu, vamos colocar aí a diferença entre o desencarne de Kardec e o nascimento do Chico, talvez 50 anos. Ninguém muda radicalmente assim de uma encarnação para outra. Você entendeu? Então, eu não estou considerando... eu hoje não sou a mesma pessoa que eu era 2000 anos atrás, porque 2000 anos é tempo pra cacete. Desculpa falar. Sim. Você entendeu? São então, 4 encarnações diferentes. Anos, muita coisa eu passei, muitas encarnações eu passei. Uhum. Então, aprendi muita coisa eu mudei. Agora, sim, de uma encarnação para outra, você não consegue mudar radicalmente vamos dizer assim, de característica pessoal, de personalidade. Mas o que eu quero dizer também disso aí? Porque até nos romances aí a gente pega um espírito que é muito dado à ciência, ele vai trabalhar os outros lados também, de coração, só que uma coisa vai ser sempre predominante nele. Tipo assim, um Einstein da vida vai reencarnar em outro planeta, o que vai ser predominante nele vai ser a ciência. Ele não vai ser um Francisco de Assis, assim, que vai se doar aos pobres. Ele pode se doar, tipo, ensinando a física para esses espíritos que não têm acesso. Mas o que sempre vai ponderar do espírito dele vai ser essa parte mais científica. Então, também contestando a ideia que o Jorge falou, de recursos, tem muita gente que nasce na favela e vira um gênio. Estudar não depende de dinheiro, depende de vontade. Se a pessoa já nasceu ali com aquele desenvolvimento intelectual, não é a pobreza que vai impedir o cara de virar um gênio. Eu já vi cara lá no Nordeste, no meio do sertão do Nordeste, o cara estudou por conta própria, passou no ITA. Então, isso não quer dizer nada. Eu também penso assim, eu não duvido. Agora, o que você colocou, eu considero bem plausível isso. 50 anos no plano espiritual é um tempo muito curto para você mudar radicalmente digamos, de personalidade. Sim, né? por isso que eu... digamos assim, que, vamos dizer, é possível Chico ter sido Kardec, mas não aumenta nem diminui. Eu não acredito e nem perco tempo com isso. Eu não considero, porque para mim são duas pessoas completamente diferentes. Sim. Além desse dado que eu considero muito significativo, o fato de que obras espíritas colocam que Kardec e o Chico viveram contemporaneamente na época de Jesus. Portanto, se no próprio Livro dos Espíritos diz que o mesmo espírito não pode ocupar dois corpos, então eles não podem ser a mesma pessoa. Isso é verdade. Tem alguma notícia que coloca Kardec, o espírito de Kardec junto com o espírito do Chico. Mas 146A.
Falando um monte de bobagem, e na verdade o conteúdo meu, a gente não falou muita coisa, né? Mas tudo bem. Não, começou a partir dele, que eu falei assim, porque os gênios, os grandes cientistas, vai ter uma atuação da alma, mais do espírito, mais no cérebro. O Dom Francisco de Assis mais por causa. É por isso que eu falei que depois que esse espírito completa todas as suas reencarnações e não precisa mais reencarnar, sempre vai ter uma qualidade específica desse espírito. Sim, o Einstein sempre vai reencarnar para a missão. Ele não vai reencarnar uma missão como uma Madre Teresa de Calcutá. Ele sempre vai reencarnar algo para a ciência, para fazer evoluir a ciência do planeta. É verdade. Mas, nós falamos sobre isso também, porque é o seguinte, a gente percebe aqui que aqui é um sentido figurado. Digamos assim, o espírito de Einstein não estava amarrado na cabeça dele. Estava em todo o corpo, só que o organismo que ele mais atuava e emanava era o cérebro. A atuação é mais no cérebro, isso. 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações? Os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Calma aí, que deu um piripaque aqui, sumiu sua voz, deu um monte de coisa aqui que eu não entendi. Cadê a Amandinha? Que a Amandinha sumiu. Tô aqui, ó. Eu tô vendo todo mundo. Eu tô vendo todo mundo também. Eu tô vendo que a sua voz sumiu em determinado tempo aqui. Cortou uma parte da resposta. Não sei se todo mundo... Claudinho, por favor, repita. Não, pra mim não cortou, não. Então, vou repetir. Repetir para o netinho do Herculano. Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Por isso que nós conversamos, Amandinha, um pouco antes de você entrar. Ou seja, porque aí nós percebemos que digamos assim, alguns conhecimentos confundem a alma como princípio vital, entendeu? Digamos assim, Deus colocou o Claudinho vai explicar melhor isso. Ele explicou bem como os protestantes entendem isso, que é o princípio vital que está escrito aqui. Claudinho, repita a sua explicação aí para a Amanda, por favor. Então, no Espiritismo a gente entende que alma e espírito é sinônimo. Uhum. Os adventistas, eles entendem que alma e espírito são coisas diferentes. Então, para eles, alma, quando você morre, a alma, ela permanece adormecida e o espírito volta para Deus ou para o universo. Uhum. Então, o que eles entendem, né, que eles denominam como espírito, na verdade, é o que nós chamamos de fluido vital. Que é aquele fluido que, vamos dizer assim, está no nosso corpo físico, que com a morte do corpo físico, esse fluido volta para o todo universal. Mas o espírito, que nós entendemos como espírito, que é o ser pensante, ele é uma individualidade. Então, ele permanece individualizado, ele não se confunde com a massa. Entendeu? Perfeito. O senhor merece um 10 hoje. De onde você está em 10? Significa que nas outras quartas-feiras foi 8,5, 7. Meia boca, é o famoso meia boca. que nem o nosso amigo Azteca meia boca. Já chegou no. Como eu dei risada, cara. Babu, você foi iluminado pelo seu lado mais trevoso aquele dia. Azteca meia boca.
reencarnou quando o negócio já estava desandado, velho. Ele reencarnou depois que os espanhóis chegaram no México. Já tinham levado o vício da bebida, os caras só estavam. Meu Deus. Maltrapilhos, olha só. Jorge, marca aí no seu livro, Jorge, que nós terminamos na Pergunta 147. Ah, não. Nós estamos começando o item materialismo. Que é algo tão reinante naquela época como é hoje. Então vamos desgravando. Desgravando.